Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre a formação de uma das principais monarquias da história, tá? Formação de uma das principais monarquias nacionais de toda a história. E é um conteúdo bem complexo, por isso vocês vão perceber que durante a aula eu deixei, além dos tópicos, trechos de texto, né? Porque é um período marcado por muitas sucessões, por vários conflitos, tudo bem? Então, aproveitem a aula. Hoje é dia de formação das monarquias nacionais. Formação da Inglaterra. Bora? Bom, vamos lá então, gente. Falando sobre a Inglaterra, né? Ou Reino Unido. Lembrando que o Reino Unido ele é formado pela Inglaterra, pelo País de Gales, pela Escócia e pela Irlanda do Norte, tá? Então, a Inglaterra mais três países, né, que formam o chamado Reino Unido. Ela é banhada pelo Mar do Norte, né, a nordeste, e pelo Oceano Atlântico, e fica a oeste do continente europeu. Então, a Inglaterra, o Reino Unido é uma ilha, né, e isso foi importante, né, economicamente para o país, para a monarquia que está surgindo, e também foi importante para a defesa em alguns casos, tá? Então, essa aí é a posição geográfica do Reino Unido e da Inglaterra. Bom, falando da formação inicial, a ilha ela foi ocupada inicialmente por povos coletores, né, que viviam lá da caça, do que a natureza oferecia. Um povo indo-europeu vai chegar na região, os chamados celtas, né, eles vão ocupar toda a extensão da ilha e vão dominar a região durante um bom tempo, tá? No ano de 43, já depois de Cristo, olha isso aí, pessoal, o Império Romano, né, que conquistou praticamente todo o continente europeu. No ano 43 depois de Cristo, os romanos eles invadem a ilha e vão tomar, né, boa parte da região, tá? Então, no século 43 depois de Cristo, os romanos eles invadem, né, o que hoje é a Inglaterra, né, e ocupam boa parte da região. Aí eu quero que vocês lembrem disso. Os romanos, os territórios que eles dominavam, eles acabam impondo às populações dominadas a sua cultura. Então, a língua, o latim, por exemplo, o cristianismo. O Império Romano ele vai ser convertido ao catolicismo, ao cristianismo. Então ele impõe a sua religião. E isso acabou deixando marcas dos povos dominados. Então, por exemplo, a gente viu na aula anterior, aqui, vou deixar para vocês, tá? A formação de Portugal e da Espanha, né, que também foi ocupada por Roma e deixou ali o latim que deu origem ao espanhol, ao português. Só que no caso da Inglaterra, a língua não prevaleceu, tá? Embora tenha um período até longo de ocupação romana, o latim não acabou influenciando muito na língua da região, tá? Então, outros povos acabaram influenciando mais, tanto que o inglês acabou prevalecendo na região, tudo bem? Mas é muito importante lembrar, os romanos eles invadiam e obrigavam os povos dominados a seguir sua cultura. É uma forma de facilitar também a dominação, certo, pessoal? Bom, no ano de 410, os romanos eles vão deixar a região. Por quê? É o período marcado pela queda do Império Romano e pelas chamadas invasões bárbaras, quando o Império Romano foi atacado por povos que vieram principalmente do norte, né? Um período de enfraquecimento aí do Império, então esses povos eles atacaram o Império Romano. Bom, mesmo saindo da região, os romanos eles deixaram estrutura, deixaram cidades, deixaram estradas, isso vai facilitar mais tarde o desenvolvimento da região. Bom, com a saída, essa parte é muito importante, com a saída dos romanos, o pessoal que vivia na ilha começou a entrar em conflito. Os celtas, os bretões, eles começaram a entrar em conflito. Esses conflitos levaram um grupo de celtas, a convidarem, a chamarem povos do norte, conhecidos como anglos e saxões, para ajudarem no conflito. Então, eu vou repetir. Olha só. Então, com a saída de Roma, da ilha, os povos que viviam na região começaram a entrar em conflito, brigar pelo poder, o que era comum nessa época, né? Os senhores feudais brigando pelo poder. Bom, parte desses povos convidaram europeus do norte, né, conhecidos como anglos e saxões, para dar apoio no conflito, ok? Olha só esse nome, vamos dar uma olhada. Vou mostrar um mapinha para vocês. Canadá e Estados Unidos. Mas afinal, por que eu estou mostrando esse mapa? Culturalmente falando, atenção, olha como o mundo faz sentido. Culturalmente falando, a gente divide o continente americano em duas áreas. A América Latina, que foi colonizada pelos povos latinos, né, que a língua teve
origem no latim, que são os portugueses, os espanhóis, os franceses. E temos a chamada América anglo-saxônica, que foi colonizada pelos ingleses, que eram os antigos saxões, ou anglos, tá? Então, por que que Estados Unidos e Canadá, na divisão cultural, recebem o nome de América anglo-saxônica? Porque lá no passado, os anglo-saxões ajudaram, né? Ou fizeram parte da formação do povo inglês. Por isso, América anglo-saxônica. O mundo faz sentido, hein, pessoal? Fiquei até arrepiado. Vamos lá, continuando. Bom, aí os celtas pediram apoio dos anglos e saxões que vieram, né, participaram do conflito e tudo mais. Só que parece que eles gostaram da região. Os anglos e saxões que vieram para participar do conflito inicialmente começaram a trazer mulheres e depois crianças. Parece que eles gostaram do território. Então, vai acontecer agora uma ocupação desses povos que vieram do norte, né, os chamados anglos e saxões. A próxima leva de invasão é de um povo mitológico, né, os chamados vikings, tá? Para quem gosta aí dos filmes da Marvel, principalmente, a cultura viking, povos do norte da Europa, eles é muito rica. Então, por exemplo, a mitologia que se refere a Odin, a Thor, né? Asgard, é desse povo, tudo bem? Então, eles é a próxima leva que vai invadir a região, que vai ocupar a região, eles vão varrer mesmo a região e vão ocupar praticamente todo o território. Com exceção de uma parte ao sul, olha aqui no textinho, chamada Wessex, que ficava bem ali na região sul, né, da ilha, da Inglaterra. Essa região ela foi defendida por um rei chamado Alfredo, que ficou conhecido como Alfredo o Grande. Tá? A gente tem lá na antiguidade Ciro o Grande, agora a gente tem Alfredo o Grande. Por que ele acabou sendo conhecido como o Grande? Foi ele que liderou a resistência, né, a partir do reino de Essex, contra a invasão dos vikings e acabou derrotando os vikings. Começou com ele e mais tarde o seu filho Eduardo acabou levando a derrota aos vikings. Porém, isso é muito importante, né? Mesmo derrotados, houve uma miscigenação, uma mistura cultural, ou seja, houve um processo de aproximação cultural entre os povos invasores e os povos que viviam na região. E isso vai marcar para sempre a cultura da ilha, ok? Então aqui a gente, resumindo, a ocupação inicial foi dos celtas, povo indo-europeu que ocupou a região, dominou a região durante muito tempo. Mais tarde vieram os romanos, no ano 43 depois de Cristo, e permaneceram até 410. Os romanos deixaram marcas muito importantes na estrutura da região, principalmente, na cultura também. Com a saída dos romanos, os celtas eles entraram em conflito. Esse conflito levou grupos de celtas a pedirem ajudas de povos do norte da Europa, os chamados anglos e saxões. Esses povos aceitaram o pedido de ajuda, vieram combater também junto com os celtas, porém, eles gostaram tanto da região que vieram para ficar. Trouxeram família, trouxeram mala, trouxeram os filhos e permaneceram e dominaram boa parte da região. Mais tarde foi a vez dos vikings. Aqueles homens loiros, altos e fortes do norte da Europa, tipo eu, assim, sabe? Os chamados vikings. Eles vão invadir a região e vão dominar praticamente toda a ilha. Com exceção de um reino ao sul chamado Wessex. Esse reino foi defendido pelo rei Alfredo, conhecido como Alfredo o Grande, que vai liderar a resistência inglesa contra a dominação viking. E essa resistência vai terminar com seu filho, Eduardo. Ok? Consolidando aí o domínio inglês sobre a ilha. Bora, pessoal, continuando. Bom, pensa que acabou? Não, o patrão ficou maluco, pessoal, não acabou não. Percebam que a ilha da Inglaterra ela foi marcada por uma série de invasões. Então, primeiro os celtas, romanos, anglos e saxões, os vikings. Agora é a vez dos franceses, conhecidos como normandos, a região norte ali da França. Bom, por volta de 1060, acompanhando o texto, os normandos do norte da França invadiram as Ilhas Britânicas sob a liderança de Guilherme o Conquistador. Guilherme o Conquistador. Dá uma olhada na foto do carinha aqui. Esse é o Guilherme, conhecido como o Conquistador. Invadiu aí a Inglaterra e vai mudar para sempre a história da Inglaterra. Na Batalha de Hastings, ocorrida em 14 de outubro de 1066, chegou ao fim a hegemonia anglo-saxã na região, com o domínio dos francos, franceses ou normandos. Sobre o domínio do Guilherme, algumas mudanças importantes foram feitas. Tá? Ele colocou os senhores feudais, a burguesia que estava crescendo nesse momento, os servos, todos sob o seu controle, ou seja, ele já vai começar a promover uma centralização política em suas mãos. Tá?
No ano de 1154, perdão, a dinastia do Guilherme ela vai chegar ao fim e vai ser substituída, atenção agora, ó, pela dinastia Plantageneta. Parece aula de biologia, né, pessoal? Dinastia Plantageneta. Aí eu tenho que lembrar uma coisa aqui, ó. O que é uma dinastia? Dinastia, quando membros de uma mesma família governam durante um período. Então, a dinastia da família Plantageneta, que vai substituir a dinastia de Guilherme, o Conquistador. Bom, o primeiro imperador dessa nova dinastia é Henrique II, tá? E ele vem com mudanças importantes. Ó. Ele vai criar leis válidas para todo o território. Lembrando, ó, por que isso é importante? Nessa fase aqui, já no feudalismo, cada feudo, cada área de um senhor feudal ela tinha suas regras específicas. O Guilherme ele vai mudar isso, ele vai criar leis que vão valer para todo o território. Já é uma centralização política. Ele vai formar um corpo de juízes, né, que vão aplicar essas leis. Inclusive, os membros da igreja, que eram muito poderosos até então, estarão submetidos a essas leis. Henrique II ele vai fazer também com que a nobreza pague impostos. Para tudo, gente. Ele vai fazer com que a nobreza privilegiada, também pague impostos ao rei. Perceberam que ele está tentando uma tentativa de centralização política em suas mãos. E ele também vai instituir o controle direto dos exércitos. Ó, medida importante. Nesse período do feudalismo, os exércitos eles eram reunidos apenas em tempos de guerra. Então, ia ter um conflito, os senhores feudais contribuíam com o suzerano, com o rei, e formavam o exército que ia para o conflito. O Henrique, ele vai mudar isso, ele vai estabelecer um exército permanente sob o seu controle. Tá? Isso que vai ajudar na centralização política nas suas mãos. Certo? Então, mudanças importantes aí, Henrique II, o primeiro rei da dinastia Plantageneta, que vai substituir a de Guilherme. Bom, um ponto de muita atenção agora, gente. Muita atenção mesmo. Isso pode cair no seu vestibular, tá? A chamada Magna Carta, que foi assinada em 1215. Ó, Magna Carta significa assim, a grande carta, a carta mais importante, o documento mais importante. É uma espécie de constituição, são regras que vão ser impostas na Inglaterra. Bom, a gente vai ter aqui, na sucessão do Henrique II, o Ricardo I, que é mais conhecido como Ricardo Coração de Leão. Ó, para quem gosta de filme, pessoal, olha aqui, ó. Ricardo Coração de Leão. O Ricardo Coração de Leão, quase um rei mitológico na Inglaterra. O período do governo dele foi marcado por conflitos militares e ele vai levar a Inglaterra a participar da Terceira Cruzada. Ó, para tudo, ponto de atenção. A Terceira Cruzada. O que eram as cruzadas primeiro? No ano 1095, o Papa Urbano II convocou todos os católicos a reunirem seus exércitos para libertar a Terra Santa da mão dos muçulmanos, dos islâmicos. Ou seja, são guerras religiosas entre cristãos e islâmicos. E o Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra, ele vai participar da Terceira Cruzada. Então ele vai participar diretamente do conflito e ele morre no conflito. Ok? Só que é o seguinte, essas guerras, cruzadas, guerras com a França, conflitos internos, acabavam encarecendo o tamanho do Estado, encarecendo o governo. Isso levava ao aumento de impostos. E o aumento de impostos começou a desagradar os nobres. O Ricardo Coração de Leão, ou Ricardo I, ele foi substituído pelo João, que era conhecido como João Sem Terra, tá? Por que João Sem Terra? É óbvia a resposta. Ele não tinha terras, ou seja, quando o pai dele morreu, ele não recebeu terras de herança. Então era o João Sem Terra. É no governo dele, ou sob o domínio dele, que os nobres vão obrigar o rei a assinar a Magna Carta. O que é a Magna Carta? É um conjunto de medidas que controlavam o poder do rei. Então, assim, houve uma tentativa de centralização, lá com o Guilherme I, depois com o Henrique II, uma tentativa de centralização política nas mãos do rei. Com a Magna Carta, houve o quê? Uma limitação no poder real. Vamos aos itens. Ó. Olha só o que a Magna Carta falava. Foi criado o Grande Conselho. Ó, ponto importante. Esse Grande Conselho era formado pela nobreza, com certeza, tá? Então, o Grande Conselho. O rei ele não poderia aprovar leis sem consentimento da nobreza. Então, as leis aprovadas pelo rei deveriam ter o consentimento, a autorização da nobreza. Tal não está diminuindo o poder do rei? Tá. Nenhum indivíduo poderia ser condenado sem julgamento baseado nas leis. Mas isso parece tão óbvio, né? Mas nos governos absolutistas, a vontade do rei ela era incontestável. Então, a Magna Carta impunha essa regra. Qualquer indivíduo só poderia ser condenado se fosse de acordo com a lei. Caso contrário, não poderia.
É uma forma também de diminuir o poder absoluto. Com o passar do tempo, o Grande Conselho passou a decidir, por exemplo, sobre guerra e paz. Quem determinava se haveria guerra ou não, ou paz, seria o Grande Conselho, e não apenas o rei, limitando o poder real. Eles chegaram até, essa é muito importante, ó, eles chegaram até a substituir o rei Eduardo II, que estava desagradando todo mundo, ele foi substituído por seu filho, Eduardo III. Então, o conselho chegou até a fazer isso, a retirar um rei do poder e colocar outro. Tirou Eduardo II e colocou Eduardo III. Esse conselho ele vai ser dividido, essa é muito importante, ó, ele vai ser dividido em duas câmaras, tá? A Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Gente, até hoje na Inglaterra é assim, dá uma olhada na foto, ó. Essa é a Câmara dos Lordes na Inglaterra, uma foto atual. O primeiro-ministro, como a Inglaterra é uma monarquia parlamentarista, ele fala que essa é uma das casas do parlamento inglês. E é importante, gente, que existe até hoje. Na Inglaterra, o parlamento ele é formado por Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. Comparando com o Brasil, assim, seria o Senado, a Câmara dos Lordes, e a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Comuns. Só que no passado era assim, a alta nobreza participava da Câmara dos Lordes, e a burguesia, a gente, quem era a gente? Eram proprietários de terras que era pequena nobreza. Eles não tinham status, né, de nobreza, mas tinham um certo poder econômico. Então a burguesia, a pequena nobreza e o restante da população, eles poderiam participar da Câmara dos Comuns, ok? Já a Câmara dos Lordes era destinada apenas à nobreza, à alta nobreza na Inglaterra. Então, um momento importante aí da história da Inglaterra, a divisão do parlamento. Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns, divisão essa que permanece até hoje, certo? Então, Magna Carta. Se aparecer no vestibular para vocês, o que aconteceu? Essa Magna Carta que foi assinada em 1215 foi uma forma de limitar o poder real. Mas por que fizeram isso? A Inglaterra é envolvida em muitos conflitos, lá com Ricardo Coração de Leão, e no governo do João Sem Terra, os nobres da Inglaterra obrigaram o rei a assinar esse documento, limitando o poder real, dando muito poder ao Conselho, que mais tarde virou Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. Lembrando que existe até hoje. Vamos lá. Bom, a Guerra dos 100 Anos. Para tudo, gente. Ó. Parece até piada, né? Mas a Guerra dos 100 Anos, ela durou 116 anos. Tá? Mas não pensem assim, franceses e ingleses eles ficaram 100 anos em guerra direta, assim? Não, lógico que não. É uma guerra marcada por paradas, por continuidades, por vitórias inglesas, por vitórias francesas. Mas o fato, se você contar o período todo, ele vai durar ali mais de 100 anos. Tá? Então, 116 anos dura a Guerra dos 100 Anos. Lembrando que entre França e Inglaterra, eles gostavam muito de brigar. Teve a Guerra dos 7 Anos também. Tá? Então, a gente conta o tempo para dar um nome para a guerra. Bem criativo. Bom, agora falando do conflito. Tem coisa muito importante agora, tá? Então, atenção. Qual foi a causa do conflito? A França, ela teve um período de vácuo no trono. É assim, né? A monarquia ela é hereditária. Então, quando morre o rei, quem assume é o herdeiro direto. Então, houve um período ali que houve uma indecisão sobre isso. Aproveitando a situação, o rei britânico, o Eduardo III, que era neto do rei francês, Felipe o Belo, não era Belo não, tá? Felipe o Belo, ele reivindicou assim, como meu avô morreu, eu tenho direito legítimo, por ser descendente, de assumir o trono francês. Então, qual que era o objetivo de Eduardo III? Unificar os dois reinos, a Inglaterra e a França. Olha só. E principalmente devido ao interesse na região, uma região conhecida como Flandres. Só isso pode aparecer no vestibular para vocês. A região de Flandres, mais ao norte da França, ela era uma região muito importante para o comércio. Então, uma região comercial muito rica e economicamente era muito importante, tanto para a França quanto para a Inglaterra. Então, o objetivo de Eduardo III era a unificação das duas coroas, com certeza, mas dominar essa região conhecida como Flandres, importante região comercial. Bom, os ingleses eles tiveram as primeiras vitórias, porém, a peste chegou. Lembrando, gente, a gente está vivendo agora o coronavírus, né, mas uma comparação aí, a peste ela vai matar 30% ali da população da Europa, então foi uma tragédia. Né, a superstição da época atribuiu até uma praga divina, mas o fato é que a peste ela vai assolar o continente europeu e ela vai interromper a guerra. Embora os franceses eles tiveram as primeiras vitórias aí, importantes,
a peste vai acabar interrompendo a guerra, tá? Em 1360, a França ela se viu obrigada a assinar um tratado, olha isso, ó, o Tratado de Brettigny. Sobre esse tratado, ela oficializava, aceitava o domínio inglês numa parte do território francês, ou seja, assumiu a derrota. Então, as vitórias iniciais, elas são da Inglaterra. E percebam, né, a guerra ela tem momentos de paradas e de continuidades. Guerra, fome, miséria, peste, situação horrível dos camponeses. Essa situação na França vai levar a revoltas. Essas revoltas ficaram conhecidas como jaqueries, que significa o quê? Simples. Então, revolta dos jaqueries, revolta dos simples. População simples, camponeses, servos, que estavam insatisfeitos com a sua situação. Fome, miséria, peste. Né? Os nobres insistiam em extrair tudo ao máximo, né, dos seus servos. Ou seja, a situação da população pobre na França era lamentável. Isso levou a revoltas camponesas. Esses camponeses, ou jaqueris, eles atacavam quem? Os nobres. Atacavam os nobres. E isso facilitava ou contribuiu mais tarde para a centralização política na França. Mas percebam, a Guerra dos 100 Anos ela contribuiu para revoltas internas de camponeses contra os seus nobres. Bom, diante das sucessivas vitórias inglesas, o rei da França, Carlos V, ele vai contratar mercenários para entrarem no conflito. Então ele consegue empréstimos, contrata mercenários e ele vai conseguir recuperar aí parte dos territórios que os ingleses haviam conquistado, ok? Bom, a Inglaterra ela vai passar no século XIV por conflitos internos e isso vai dar uma interrompida na guerra. Só que no ano de 1415, o rei da Inglaterra, Henrique V, ele volta à carga novamente e vai dominar boa parte do norte da França. Essas vitórias levaram a França a assinar um tratado, o Tratado de Troyes, que dava direito ao monarca inglês de assumir o trono francês, quando o rei francês morresse. Ou seja, praticamente a França entregando o trono ao monarca, ao governante inglês. Bom, o Carlos VI da França morre, só que o Henrique V também morre. Aí o trono vai ficar para a esposa, pelo menos como regente, tá? O trono vai ficar para a esposa de Henrique V, que era irmã de Carlos VI. Isso era muito comum na época, as famílias reais elas promoviam casamento entre elas. É uma forma de união, uma forma de aliança. Essas uniões, essa interferência estrangeira, desagradava muito a população francesa. Aí, gente, ó, para tudo, atenção. Que surge essa personagem aqui, está em vermelho no texto. Vou mostrar a imagem dela para vocês. Joana d'Arc. Tá? Personagem quase mitológica, tá? Joana d'Arc, ela disse que recebeu, ela dizia que recebeu de Deus, né, a missão de conduzir, de mobilizar as tropas francesas contra os invasores ingleses. Então ela conseguiu mobilizar muita gente, mas muita gente mesmo. Aquela população miserável, os camponeses em geral, moradores das cidades que estavam descontentes com a dominação inglesa, ela conseguiu mobilizar muita gente. Aí o rei da França, o Carlos VII agora, ele vai se aproveitar dessa situação para mobilizar as forças do exército. Ou seja, Joana d'Arc, ela que disse ter recebido uma missão divina, ela dizia ter recebido uma missão divina de conduzir os franceses, né, para lutar contra a invasão inglesa. O rei Carlos VII aproveita a situação para fortalecer o seu exército. Só que é o seguinte, ó, a Joana d'Arc ela começou a ganhar muita influência. E os nobres, as elites, até a alta burguesia, eles não queriam saber de ninguém do povo aí com muita influência. Vai que a população resolve achar que tem direitos, não é verdade? Aí o que os franceses fizeram? A Joana d'Arc ela foi entregue aos ingleses. Com medo de uma ameaça, de um levante popular contra a nobreza, contra a burguesia na França, os franceses capturaram Joana d'Arc, que teria estimulado a população a lutar contra os ingleses, e entregaram a Joana d'Arc para os ingleses. No ano de 430, a Joana d'Arc ela foi morta na fogueira sob acusação de bruxaria. Olha que história, né, gente? Você tem lá uma cidadã francesa, ela consegue convencer a população a lutar contra a invasão inglesa. Então ela mobiliza muita gente, o rei aproveita a situação para mobilizar o seu exército também. Aí o que vai acontecer? Como, por ser uma liderança popular muito importante, a nobreza ficou com medo. Ela pode ser uma influência ruim em relação à população pobre. Tá? Então a gente tem que dar um jeito nisso. Qual foi o jeito que eles deram? Entregaram a Joana d'Arc para os ingleses. Na Inglaterra ela foi acusada de bruxaria e foi queimada na fogueira. Será que eles querem conhecer minha sogra, hein? Joana d'Arc, uma das heroínas aí da chamada Guerra dos
100 anos. Vamos lá? Bom, gente, mesmo entregando Joana d'Arc, essa traição horrorosa que os franceses, a nobreza francesa principalmente fez, os franceses conseguiram expulsar os ingleses da França e em 1453 foi assinado o Tratado de Paz que colocou fim à Guerra dos 100 Anos. Tá? Mas pensa que acabou? Não. Eles vão brigar de novo, vem aí a Guerra dos 7 Anos, mas isso é uma outra história. Na Inglaterra, um outro conflito começa a acontecer, a chamada Guerra das Duas Rosas. Por que ela recebe esse nome? Foi um conflito entre duas famílias, a família Lancaster e a família York, as duas famílias mais importantes na época, na Inglaterra. Ambas as famílias elas tiveram origem naquela dinastia, lá do início da aula, a dinastia Plantageneta. Okay? Então as famílias tiveram a mesma origem e elas começaram a brigar pelo poder. A família Lancaster tinha a rosa vermelha como símbolo e a família York tinha a rosa branca, por isso Guerra das Duas Rosas. Tudo começa quando o rei Eduardo III morre e as duas famílias começaram a brigar por quem seria o sucessor dele. Tá? Como que a disputa? A guerra durou 30 anos. Como que a disputa terminou? Terminou com a vitória de Henrique VII, da família Lancaster, sobre Ricardo III, de York. Mas o conflito terminou assim? Não. O que o Henrique VII fez? Ele casou-se com a Isabel, da família de York, unindo as duas famílias sobre uma nova dinastia, uma dinastia que vai começar agora, a chamada dinastia Tudor. Ok? Bom, gente, quantos filmes foram inspirados nessa história? Então você tem duas famílias rivais, que se odeiam, que querem se matar. Aí você tem um membro de cada família, um homem, uma mulher, que se apaixonam e as famílias não deixam que eles se casem. Né? Parece uma história de Shakespeare, não parece? Então esse foi o fim da Guerra das Duas Rosas. Lembrando, só resumindo rapidinho. Um conflito entre a família Lancaster e York pela sucessão do trono inglês. A família Lancaster sai vencedora, né, com a ascensão de Henrique VII ao poder. Henrique VII casa-se com Isabel de York, unindo as duas famílias e dando início à chamada dinastia Tudor. Atenção, gente. Bom, Henrique VII ele vai ser substituído pelo seu filho Henrique VIII. Então, para tudo agora. Vou mostrar o Henrique VIII para vocês. Dá uma olhada. Olha só, gente. Henrique VIII ele está aqui com as suas esposas. Tá? Então ele casou algumas vezes. Mas podia casar assim, podia separar nessa época? Vamos entender um pouquinho dessa história. O Henrique VIII ele era casado com Catarina de Aragão e ele queria ter filhos, homens. Okay? Ele queria ter filhos homens e não conseguia. A Catarina de Aragão não conseguia dar esse filho homem que ele tanto queria. E ele tinha uma amante chamada Ana Bolena e a Ana Bolena prometeu dar esse filho homem para ele. Tudo bem? Bom, o que o Henrique VIII vai fazer? Essa história é muito importante, eu vou até deixar o link da aula aqui para vocês. O Henrique VIII ele vai pedir autorização ao Papa, na época, para separar-se da Catarina de Aragão. Lembrando, a Inglaterra ainda era um país católico. Ele vai pedir autorização ao Papa para separar-se da Catarina de Aragão para casar-se com Ana Bolena. O divórcio ele não é permitido na igreja, okay? E não é permitido até hoje. O Papa não autorizou o divórcio. O Papa não permitiu que o Henrique VIII ele separasse da Catarina de Aragão. Aí o que o Henrique VIII fez? Lembrando, Henrique VIII é um rei absolutista. Ele vai expulsar a Igreja Católica da Inglaterra e vai criar a sua própria igreja, a Igreja Anglicana. Ou seja, ele expulsa a Igreja Católica e os padres que não concordaram com ele foram expulsos do país. Ele vai ficar com os bens da Igreja Católica na Inglaterra e vai receber o dízimo da igreja. Ou seja, além de expulsar a igreja, todos os territórios que eram da Igreja Católica passaram a pertencer a ele, Henrique VIII, ao governo. E, além disso, o dízimo que era arrecadado pela igreja passa a pertencer ao governo também. Ou seja, ele vai ampliar o seu poder, agora com o poder religioso. Lembrando que ele, Henrique VIII, torna-se o chefe da igreja anglicana. Certo? Bom, mas ele conseguiu? Olha a foto deles aqui de novo. Cadê o Henrique? Ele conseguiu casar-se com a Ana Bolena? Está aí na imagem? Sim, ele vai separar-se da Catarina de Aragão e vai casar-se com a Ana Bolena. E a Ana Bolena também não vai conseguir dar um filho para ele, tá? Então ele vai acusar a Ana Bolena de bruxaria, vai mandar cortar a cabeça dela, vai mandar matar a família dela e vai se casar outras vezes, tá? Então ele teve alguns filhos, ó. Ele teve a Maria, ele teve a Elizabeth, ele teve um menino também chamado Eduardo, só que esse menino ele vai morrer de tuberculose. Ou seja, era das meninas, né, Henrique VIII? Não tem como. Bom, Henrique VIII, que causou ali o surgimento da igreja anglicana, ele vai ser substituído, né, depois de morto, por sua filha, Maria I. A Maria I, ela era católica. Ela começou a perseguir aqueles que seguiam a igreja anglicana, ou quem era
puritano na Inglaterra. Ou seja, Maria I, o pai já tinha perseguido os católicos. Agora ela, Maria I, começa a perseguir e matar aqueles que seguiam o anglicanismo ou o puritanismo, o calvinismo na Inglaterra. Ela ficou conhecida por conta disso de Maria Sangrenta. O governo dela dura pouco, porque ela morre logo, e ela foi substituída por Elizabeth I. Agora para tudo, hein, gente. Elizabeth I, uma das principais rainhas da história da Inglaterra, talvez a principal. O período do governo dela é conhecido como a Era de Ouro, a Era Dourada da Inglaterra, um período marcado por o início da hegemonia inglesa sobre o Oceano Atlântico e Pacífico também, certo? Em 1588, por exemplo, a esquadra, a marinha inglesa derrota a marinha espanhola. Lembrando que nesse período aí, Espanha e Portugal estão unificados. Tem início nesse período também a expansão colonial com a colonização dos Estados Unidos, a participação ali no comércio das Índias, com a criação da Companhia das Índias Orientais. Todo esse grande desenvolvimento, atenção que é importante essa parte, todo esse grande desenvolvimento acabou favorecendo e muito a burguesia. Todo esse grande desenvolvimento acabou favorecendo e muito a burguesia, principalmente a alta burguesia, os comerciantes mais ricos. Então estava agradando os comerciantes, a dinastia Tudor. Tá? Durante a dinastia Tudor, então a burguesia ela ganha importância. E muitos desses comerciantes, eles eram puritanos. Aí a gente tem que parar aqui, Puritano é como é chamado o calvinista na Inglaterra. O que o calvinismo prega? O calvinismo ele prega o quê? Que todo ser humano ele já nasce predestinado a ser salvo ou não, a ser salvo ou condenado. E os predestinados, segundo o calvinismo, são aqueles bem-sucedidos, aqueles que se dão bem nos negócios. Ou seja, a visão calvinista da religião, da igreja, favorecia o comércio, deixava os comerciantes satisfeitos, porque ela valorizava o lucro, o comércio, emprestar dinheiro a juros, tudo que a igreja católica condenava no passado, certo? Então, boa parte dos comerciantes na Inglaterra eram calvinistas. E esses comerciantes, eles começam a ficar muito poderosos, ganhar muito dinheiro, enriquecer muito rápido. A nobreza e a monarquia começam a se sentir ameaçados, ok? Com a morte de Elizabeth, termina a dinastia Tudor e começa uma nova dinastia, a dinastia Stuart, de nobres ali da Escócia. Quem vai assumir o trono agora é o Jaime I. Aí o Jaime I, com essa preocupação, fortalecimento da burguesia e tudo mais, ele começa a tomar algumas medidas que vão desagradar muita gente, a burguesia e outros setores da população. Por exemplo, vai aumentar os impostos, isso nunca agrada a ninguém. Vai formar monopólios estatais, por exemplo. O que é isso? A burguesia inglesa, eles gostavam daquela liberdade comercial que eles tinham. O Jaime I ele vai criar monopólios, ou seja, negócios que só o Estado fazia, controlava. E os burgueses, se quisessem participar, tinham que pagar ao Estado ou ser sócios do Estado. Então, é uma interferência direta do governo na economia. Isso desagradou muito a burguesia na época. Tá? Então, o Jaime I assume, o período da dinastia Tudor, com Henrique VII, Henrique VIII, Maria I, Elizabeth I, tudo isso foi importantíssimo para o crescimento da burguesia. Opa, peraí. Esses burgueses, puritanos e calvinistas estão ficando muito poderosos. Temos que tomar medidas para diminuir o poder dessa burguesia. Isso acontece com a morte de Elizabeth e o início da dinastia Stuart, com Jaime I, que vai aumentar impostos, o Estado passa a controlar mais a economia, e ele vai perseguir também, olha isso, gente, ele vai perseguir os puritanos. Quem eram os puritanos mesmo? Aqueles seguidores do calvinismo na Inglaterra, muitos deles eram comerciantes. Então, o governo queria proibir a prática do calvinismo na Inglaterra, perseguindo os seus seguidores. Outra medida importante foi essa. O Jaime I ele vai dissolver o parlamento. Lembra? A gente viu no começo da aula. O que era o parlamento? A Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Como o parlamento não agradava o rei, ele mandou fechar o parlamento. Tudo isso vai desagradando uma grande parcela da população, principalmente a burguesia. O Jaime I foi substituído por seu filho, Carlos I. E ele vai assumir o trono e ele vai tentar aproximar de novo a monarquia com o parlamento. Tá? E o parlamento não deu muita bola para o rei, não obedeceu o rei. Ele vai decidir o quê? Fechar o parlamento. Ele vai reabrir o parlamento e vai fechar o parlamento novamente, assim como o seu pai. Em 1640, Carlos I entrou em conflito contra a Escócia. Certo? Então ele vai entrar em conflito contra a Escócia. E nesse conflito ele precisava do quê? De dinheiro. E ele vai convocar o parlamento novamente para tentar conseguir empréstimos com autorização, com o apoio do parlamento.
o parlamento, de novo, recusou-se a ajudá-lo. O que ele vai mandar fazer? Vai mandar fechar o parlamento de novo. Perceberam o conflito, pessoal? Então aqui a gente tem um conflito entre a alta nobreza e a burguesia, entre o rei e setores da sociedade, principalmente a burguesia, a gentry também, e outras camadas sociais. Bom, vai aparecer um personagem importante agora, o nome dele, ó, Oliver Cromwell. Deixa eu mostrar a imagem para vocês aqui. Esse cara aqui. Visto como um puritano radical, tá? Um puritano radical. É ele que vai liderar a revolta contra o Carlos I. Essa revolta ela ficou conhecida como Revolução Inglesa. Então, resumindo aqui a história. Assume a dinastia Stuart, Jaime I e Carlos I. Os dois começam a tomar medidas que desagradam a burguesia principalmente. Eles fecharam o parlamento, reabriram e fecharam novamente. Ou seja, estavam desagradando a burguesia. Essa burguesia infeliz ela vai liderar um levante contra a monarquia na Inglaterra. Esse levante ele foi liderado por Oliver Cromwell, tá? Que vai montar um exército, vai formar um exército composto por burgueses, pela gente. E esse exército ficou conhecido como Cabeças Redondas. Ah, por que Cabeças Redondas? Porque eles não utilizavam peruca. Por isso o exército dos Cabeças Redondas. Esse exército também ficou conhecido como o Novo Exército. É uma nova forma de treinamento. Dentro desse exército você tinha radicais. Parte da população que defendia igualdade para todo mundo, então fim do privilégio dos nobres. Parte da população que fazia parte do exército ali, que defendia a reforma agrária, por exemplo. Ou seja, é um movimento radical, liderado por Oliver Cromwell, que era um puritano. Esse movimento, esse exército, ele vai combater as forças do rei, a alta nobreza, os cavaleiros, e vai vencer. Com a vitória, Carlos I foi decapitado. Ele foi acusado de traição e foi decapitado. Com a decapitação do rei Carlos I, quem assume o poder foi Oliver Cromwell. E isso vai dar início, ó, atenção, muito importante, a um período republicano na Inglaterra. Lembrando, a Inglaterra ela foi monarquia em toda a sua história. Nesse período aqui, ela tem uma experiência republicana. Quando ele assume o poder, agora vestibular, pessoal, isso vai cair com certeza. Uma das medidas mais importantes foram os chamados atos de navegação. Dentro daquela política mercantilista. O que foram os atos de navegação? Qualquer produto que chegasse na Inglaterra, que fosse comercializado, que entrasse na Inglaterra, só poderia ser transportado em navios ingleses. Isso, com certeza, favorecia muito a burguesia na Inglaterra. Então, os chamados atos de navegação. O comércio na Inglaterra só seria realizado utilizando embarcações inglesas. Bom, o Cromwell derrubou o Carlos I, né, por ser um rei autoritário. Adivinha o que ele vai fazer? Ele vai se voltar contra o parlamento, com o apoio do exército, do seu novo exército, e ele agora vai fechar o parlamento. E outra coisa, ele vai começar a perseguir aqueles líderes do exército que o apoiaram no início do levante. Certo? Bom, o Cromwell vai morrer e o governo vai ficar para o filho dele, o Richard Cromwell. Só que esse cara ele não tinha o mesmo status do pai. Então, as elites principalmente estavam com medo de um levante popular. O que eles vão fazer? Uma espécie de golpe, uma manipulação. Eles vão retirar o Richard do poder e vão entregar o poder para o Carlos II, que era filho do Carlos I, aquele rei que eles mataram. Certo? Então, eles tiram o filho do Oliver Cromwell do poder e entregam o poder a Carlos II, também da dinastia de Stuart. Parece uma manobra um pouco arriscada. Logo que assumiu o poder, o Carlos II ele começou a perseguir os calvinistas, os puritanos da Inglaterra. A maioria deles comerciantes. Ou seja, está fazendo o mesmo que o antecessor fazia. Outra coisa importante, ele vai fechar o parlamento em 1681, que vai ficar fechado até 1685. Ele vai ser sucedido pelo irmão Jaime II, que vai dar sequência a medidas autoritárias. Eles tentavam restaurar o absolutismo na Inglaterra. Bom, o Jaime II, além disso, ele vai converter-se ao catolicismo, certo? E vai começar a favorecer os católicos dentro da Inglaterra. O Jaime ele passa a ser mal visto por boa parte da população, inclusive por setores da nobreza. E a solução ela vem através de um golpe, tá? A chamada Revolução Gloriosa. A filha do Jaime II, Maria II, era casada com Guilherme de Orange, governante dos Países Baixos, onde hoje fica a Holanda. Qual foi a proposta? Do parlamento, inclusive. Jaime II seria retirado do poder e quem assumiria o governo seria Maria II com seu marido Guilherme de Orange, que passariam a governar a Inglaterra.
Então, foi uma espécie de golpe aí do parlamento. E o Guilherme de Orange, no início, ele ficou meio ressabiado, mas ele acabou aceitando. Ele vai pegar suas tropas e vai ter até apoio das tropas inglesas, vai invadir entre aspas, a Inglaterra, vai depor o Jaime II. O Jaime II permitiram que ele fugisse para a França, onde ele morreu, mas o Guilherme de Orange, agora como Guilherme III, vai assumir o governo da Inglaterra, junto com Maria II. Por ser uma revolução que não teve mortes, que não foi sangrenta, essa revolução ficou conhecida como Revolução Gloriosa. Só que tem um detalhe. A partir do momento que o Guilherme de Orange, ou Guilherme III agora, aceitou assumir o trono, ele teve que assinar a Declaração de Direitos de 1689, que é uma Constituição, Bill of Rights, a Carta de Direitos. Por essa carta, a Inglaterra deixava de ser definitivamente uma monarquia absolutista e passava a ser uma monarquia parlamentarista. Agora, o poder ele sai das mãos do rei e passa a ser concentrado no parlamento, na mão do primeiro-ministro, que representa aí o partido que tem a maioria dos votos. Então a Inglaterra, com a Revolução Gloriosa, ela deixa de ser uma monarquia absolutista e passa a ser uma monarquia parlamentarista. Isso em 1689. Ufa, tá aí, pessoal. Essa é a história da formação da monarquia nacional inglesa do Reino Unido. Como eu disse para vocês, né, pessoal, é uma história muito complexa, uma história longa, né, com várias indas e vindas, sucessões entre famílias reais, entre dinastias, ok? Essa é a história, portanto, da formação da Inglaterra, do Reino Unido, ok? Lembrando, qualquer dúvida, manda aí mensagem pelos vários canais que a gente tem. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos juntos construir a história. Beijo.